Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou só estar dando uma atualizada de como está a minha real situação atualmente, tá? Hoje não vai ter cash stuff, não vai ter check-in de gastos, minha renda tá bem curta, tá bem apertado meus orçamentos, eu não vou estar conseguindo fazer por enquanto essa questão de cash stuff nem de desafios, porque o meu foco é quitar as dívidas que eu fiz assim que eu cheguei aqui na cidade que eu tô morando agora. Como eu falei pra vocês nos vídeos anteriores, eu me mudei, né, de estado, eu tô morando agora em Santa Catarina, e chegando aqui a gente precisou comprar algumas coisas, porque a gente veio só com os itens pessoais, não tínhamos móveis, nem utensílios para casa, nada. Então a gente precisou fazer alguns gastos e o meu foco, por enquanto, é quitar essas dívidas, até porque algumas são no meu cartão e outras são no cartão do meu esposo, e aí me incomoda muito. As minhas, né, eu consigo ir antecipando aí, vou me organizando, mas no cartão dele, aí é ele que controla, eu não tenho esse poder. Então, o que eu puder estar me livrando dessas dívidas parceladas, eu vou estar fazendo. E aí eu vou trazer aqui para vocês aquela tabelinha que eu faço dos meus parcelamentos para deixar inteirado aqui no canal como é que tá a real situação, né, de quantas parcelas eu faltam para me pagar. E também eu vou começar mostrando para vocês aqui os meus binders, que eu tinha falado para vocês que estavam todos desorganizados, né? E aí eu já organizei os envelopes e esse binder aqui, acho que eu coloquei até o contrário, é o binder dos meus desafios. E eu tinha esses desafios aqui lá na cidade que eu morava, né? Eu fazia eles eram pintados mesmos. Só que eu não trouxe eles pra cá, eu deixei lá, né? Eu tirei o dinheiro que eu tinha e utilizei na viagem. Informei isso aqui no canal. E aí eu tenho aqui os envelopes com os nomes dos desafios. Porque eu não tenho aqueles envelopes comprados nas lojinhas das meninas, né? Até tava pretendendo comprar, mas por enquanto não vai dar. E aí eu vou ter que tirar essas etiquetas, a não ser que eu pegue e pegue, né, desafios desse mesmo tema, tipo com borboleta, com cupcake, os dos coelhinhos e o desafio do pote. Eu posso pegar eles de novo e imprimir aqui, né? Vou procurar um lugar que eu possa imprimir e estar utilizando aqui e depois direcionar o valor dos desafios para algum lugar. Ou eu posso também fazer os desafios pintados no tablet, né? Tenho que ver aí como é que eu faço essa questão. Para mim não perder aí essas etiquetazinhas, porque eu fiz elas e agora aqui eu não tenho como fazer outras etiquetas por enquanto. Aí o outro binder que eu tenho, que é esse aqui principal, deixa eu mostrar pra vocês. Eu coloquei assim, esse binder aqui, ele tava com o nome do meu filho, né? Que era a etiqueta que eu fazia. Nossa, os cachorros começaram a latir agora. Todo dia de manhã, quando eu vou gravar, esses cachorros ficam chorando ali do vizinho. Tá, então, do meu filho seria o desafio dos 10 mil, né? Pra ele que eu fiz ano passado, e o dinheiro tá lá rendendo, né? Eu trouxe pra vocês no vídeo anterior. E eu vou colocar aqui o valor simbolizando em notinhas. Por enquanto eu tô com poucas notinhas, como eu falei, eu vou ter que fazer mais, ou comprar aquelas notinhas fakes. Então não dá pra me colocar todos os valores aqui nos envelopes, né? Então, por enquanto tá sem nenhum valor, mas eu deixei assim, as etiquetas pro meu filho. Essa aqui é a primeira reserva, de uma caixinha que eu tenho lá da Nubank com um valorzinho um pouco maior, né? E foi do meu acerto lá no meu trabalho, eu não mexi nele, no dinheiro, deixei aqui. E a segunda reserva também foi do meu acerto lá, no caso foi do meu FGTS, né? E assim, pessoal, eu tinha colocado nomes para essas caixinhas, só que aí eu preferi tirar e deixar a primeira reserva e a segunda reserva, porque talvez seja um dinheiro que eu não vá utilizar para aquela categoria que eu tinha colocado nome, eu posso vir a mudar no decorrer do caminho. Então, eu preferi deixar assim em reserva, e se eu precisar, eu tenho esse dinheiro onde eu posso estar utilizando, tá? Aí aqui 5 mil é esse outro desafio aqui que eu fiz, deixa eu mostrar pra vocês, que também é pro meu filho, esse é o dos 10 mil, né? Aqui, ó, eu fiz, tá? Antes de mudar, eu fiz esse desafio de 5 mil. Eu não pintei nenhum quadradinho, mas eu já tenho um pequeno valor lá, que eu coloquei pra ele. E eu vou estar depois pintando e colocando o dinheiro aqui nos envelopes, né? Dos 5 mil, que também é pro meu filho. Esse desafio de 5 mil é pra esse ano. Ano passado foi 10, esse ano eu quero juntar 5 mil. Tá um pouquinho complicado, porque a gente já tá em junho e eu ainda tenho um valor bem pequeno. Eu precisei utilizar um valor que eu tinha lá. Eu não sei se eu vou conseguir, mas bora lá, né? Aí eu tenho aqui a caixinha do Natal, que eu vou deixar pra comprar, tipo, alimentação, né? Pra gente fazer a nossa ceia, alguma coisa assim, que eu não sei como é que vai ser nosso Natal esse ano, que a gente tá sozinho aqui nessa cidade, a gente não tem amigos, não tem conhecidos. Compras pessoais eu deixei, né, pra mim. Inclusive, eu acho que tem, acho que R$ 50 lá, mas eu precisei fazer um gasto aí, que eu comecei a trabalhar, e eu precisei comprar uma blusa pro meu trabalho, né, porque tá muito frio aqui, então eu precisei comprar uma blusa de segunda pele, e ela foi 52, se eu não me engano, e eu acho que eu vou tirar esses R$ 50, porque querendo ou não, foi uma compra pessoal, foi pra mim, né, é uma blusa que eu vou poder usar depois, e eu acho que eu vou utilizar esse valor aqui que tá lá na caixinha.
Moto, pessoal, da minha moto, esse ano eu não paguei documento. Esse ano eu paguei o documento, mas ano que vem eu não sei se eu vou pagar, porque a minha moto ela não é o documento dela é de outro estado e lá ela tá sendo isenta, né, de pagar o IPVA, só paga o licenciamento. Só que eu tô pretendendo trazer essa minha moto pra cá. E aí eu vou gastar um valor de mais de R$ 2.000. Eu até vou utilizar talvez uma daquelas caixinhas de reserva se eu resolver trazer essa moto para cá, porque tá muito complicado vender ela lá e é mais viável para mim trazer porque aqui tá muito caro para comprar moto e eu vou precisar por causa do meu trabalho, tá? Então acho que eu vou começar talvez guardar dinheiro aqui para trazer ela, ou vou mexer na caixinha, ou vou começar a juntar dinheiro para pagar o documento do ano que vem. Aqui o gás eu coloco R$ 30 por mês, tá? Que eu divido as contas com meu esposo. E aqui a categoria óculos, eu tinha um dinheiro guardado pro óculos do meu filho, né? Tá um valorzinho lá. E inclusive eu já comprei o óculos dele esse mês, tá? Foi agora no início de junho, a gente pegou agora essa semana. E eu parcelei ele e eu vou entrar também na tabelinha dos parcelamentos. Só que a primeira parcela eu já vou resgatar essa categoria aqui, óculos, que tá lá na caixinha da Nubank. Aqui um envelope em branco. Agora é o barulho dos pássaros, não sei se vai sair muito aí no vídeo. Agora, o outro binder que eu tenho aqui, deixa eu estar mostrando como eu organizei ele. Ó, esse aqui, tá? Proventos. Eu tenho que ajeitar meus proventos lá do valorzinho que eu tenho investido na bolsa. É um pequeno valor, mas cai uns centavinhos todo mês. Combustível. Eu nem sei se eu vou usar essa categoria, porque agora o combustível eu deixo o valor separado no cartão, né? Que a gente coloca combustível no carro. Antes era para minha moto, eu separava o valor por mês. Farmácia, eu vou deixar, mas ainda não vou guardar nenhum valor. Papelaria, eu tenho até que comprar canetas, pessoal. Eu não tenho mais o material que eu tinha lá na cidade para fazer os vídeos, né? Não tenho mais os marca-texto para estar pintando o desafio. Minhas canetas estão bem pouquinho, eu tô só com 2 canetas ali. Na verdade, só uma, a outra é do meu filho que eu peguei. E eu tenho que comprar também material para ele, né? Ele usa muita caneta, então ele tá precisando. E aí eu vou deixar aqui a categoria papelaria, mas por enquanto eu não vou colocar nada. E depois eu vou começar a juntar aí um pouquinho para quando eu precisar eu ter esse valor. Casa. Essa categoria aqui, se eu não me engano, era para me pagar a prestação da casa lá, que a gente morava na outra cidade, mas eu vou trocar também. Nossa, pessoal, meus envelopes ficaram todos amassados assim, ó, por causa da viagem. Esses envelopes com esse ziplock aqui, né, eles marcam com o tempo se você não cuidar. Então, eu vou ter que estar vendo. Mas eu não vou descartar também, né, porque tão bonzinho, e aí seria um gasto a mais. Eu posso fazer depois é comprar um outro binder e, em vez de comprar esses envelopes, encomendar aqui os envelopes com as meninas, porque eles não ficam essa marcação aqui e fica até melhor para estar fechando o binder. Então tá, voltando. Aqui era pro meu namorado, que agora é meu esposo, né? Eu sempre guardava um valor, que aí quando eu quisesse comprar um presentinho, alguma coisa pra ele, eu tinha esse valor. Eu vou deixar aqui que eu acho que eu vou continuar guardando, tá? Foi até aniversário dele mês passado, e aí eu comprei um bolinho aqui, então já serviria para essas ocasiões. Autoescola, eu preciso renovar minha carteira, que tá vencida, mas também não vou conseguir agora. Aqui eu tenho um envelope vazio, que eu não lembro o que eu vou fazer com ele. E lazer, eu colocava aqui um valor pra gente sair, mas eu vou tirar essa categoria, porque tem a opção da Nubank que você pode deixar um valor reservado e resgatar sempre que precisar, e não fica investido. Você só separa lá do seu saldo e talvez eu deixe lá, porque quando for lazer vai surgir de repente, ele vai querer fazer alguma coisa, eu vou ter esse valorzinho lá guardado. Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês. Não, na verdade, eu queria falar pra vocês a questão dos meus cartões e uns tipo de cashback que eu tô ganhando. Tipo, eu tô usando o cartão da Melius e o cartão da Nubank, tá? No cartão da Melius, eu envio aquelas notinhas, a notinha de mercado mesmo. Essas aqui, tá? Eu envio essas notinhas. E assim, eu ganhava 20 centavos a cada notinha. E eu fiz ele do ano passado, né? Acho que do dia 5 no mês 5 do ano passado até o mês 3 desse ano, eu resgatei um valor aí de R$ 16 com notinhas de 20 centavos. Toda notinha eu enviava. Aí eu resolvi assinar o Prime deles, tá? Que é 8,30 por mês. E aí eu não preciso esperar alcançar os R$ 20, porque você só resgata o seu cashback quando tiver R$ 20. Mas com o Prime você resgata qualquer valor e cada notinha vale R$ 1. E aí eu já tô 2 meses já usando o Prime deles e eu já resgatei nesse tempo mais de R$ 36 em notinha. E tem até valor lá para me resgatar agora. Na verdade, valor para me resgatar não. Tem notinhas que estão em análise, né? Porque você envia a notinha, ela fica lá em análise. E aí, eu achei bom porque eu pago 8,33 e eu resgato qualquer valor quando precisar e rende R$ 1 cada notinha. Aí o outro plano que eu tenho tá. E também na Melius tem a opção que você pode estar baixando alguns joguinhos e tá completando missão e tá ganhando aí algum dinheirinho. Eu já ganhei uns R$ 4,30, se não me engano, mas depois eu enjoo do joguinho e eu apago. Eu coloco mais aquele joguinho de quebra-cabeça, aquelas coisas que exercita mais a mente. Aí já no Nubank, eu assinei recentemente o Nubank Plus, né? O Nubank Mais.
E eu ganhei 6 meses, na verdade, de graça. E por que que eu quis assinar? Porque ele me dava a assinatura da Max, né, pra me assistir. Tinha uma série que eu queria assistir lá, que era The Last of Us, que é aquela série de zumbi, eu acho muito bacana. E eu e meu esposo, a gente queria assistir, então eu quis assinar porque era de graça e dava acesso a Max. E também tá me dando cashback em todas as compras no crédito. E eu já ganhei R$ 11,80, tá? E não tem nem 3 semanas que eu assinei o plano. E o que acontece? É, eu, quando estou precisando fazer alguma compra no mercado, por mais que eu tenha o dinheiro reservado, porque lembra que eu falei para vocês que eu deixo o valor de mercado reservado no outro cartão, eu compro no crédito e eu já passo o dinheiro para a Nubank e já pago na mesma hora a fatura. Então aí eu não fico com aquele valor acumulado e eu ainda ganho um cashback, sendo que eu tenho o valor para comprar ali ou no débito ou no Pix, né? Então, eu só tenho que lembrar que depois de 6 meses eu tenho que cancelar, porque ela é um valor, se eu não me engano, de R$ 30 por mês. E aí eu já acho que não compensa, tá? Outra coisa também, pessoal, que eu tenho de assinatura é a Prime, né? Só que a Prime, que é para assistir série, né, da Amazon, e para também para você fazer compra, eu ultimamente não tenho comprado nada na Amazon. Mas aí a gente assiste algumas séries na Prime, que não tem na Netflix nem nada. E eu já paguei, eu fiz a assinatura anual e dava R$ 13,90 por mês e eu já antecipei, tá, esse valor. E como é na Nubank, quando você antecipa, você ganha também alguns descontinhos aí, né? Então era um valor que entraria aqui no parcelamento, né, mas não vai entrar. Eu vou mostrar para vocês aqui como que eu vou fazer. Eu fiz essa tabelinha para estar anotando aqui, né? Os parcelamentos. E tá, outra coisa que eu queria falar para vocês de assinatura, eu acho que era isso, né? Eu só tenho que estar lembrando como é que fala? Cancelando. A outra assinatura que eu fiz foi o Kindle, que eu queria assistir, eu queria ler um livro que estava na Amazon. Meu esposo também queria ler um livro, eu assinei, mas ele é só por um mês, né, de graça, e daqui a pouquinho eu vou ter que cancelar. Aí, no caso, eu vou ter que lembrar de estar cancelando, beleza? E aí, eu nem falei pra vocês sobre o meu material, mas vocês lembram que eu tinha um cofrinho de unicórnio? Esse cofrinho eu dei pra minha sobrinha, né? E aí eu vou ter que comprar depois um outro cofrinho pra mim. Só que ultimamente eu não tenho pego em moedas. Então não sei se é muito viável eu estar comprando esse cofrinho agora. Tá, beleza? Depois eu vou trazer aqui os... Eu não sei se eu faço logo, pessoal, meus parcelamentos. Aqui, não sei se o vídeo vai ficar muito longo. Porque eu queria mostrar pra vocês também... como é que fala? As minhas caixinhas lá no Nubank e mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Deixa eu logo trazer aqui. Eu tô fazendo no tablet. Pessoal, eu tô assistindo o canal da Bru Budget, né? E ela usa a planilha da... Ela usa a planilha no tablet para estar fazendo os planejamentos dela. E ela fornece essas planilhas, tá? Até peguei aqui, até mudei o nome já. Aí eu olhei, achei a planilha dela bem bacaninha. Só que aí depois eu vi que não seria muito usual pra mim, né? Porque os orçamentos dela são diferentes. Mas é um modelo que você pega e já tem já as fórmulas tudo aplicadas. Só que eu sei trabalhar com planilha. O que eu não sabia é que eu tinha acesso a planilhas de graça no tablet. Olha como eu sou boba. Eu tô com o tablet um tempão, eu fazia aqui lá minhas anotações do valor do meu filho no bloco de notas, tá? Sendo que eu podia usar essa planilha, de graça. Só não é igual ao computador, né? Por causa de algumas ferramentas, mas você faz praticamente tudo lá. Tudo que eu usava dá pra mim fazer. Pelo menos o básico eu consigo fazer aqui. Você consegue colocar as fórmulas, colocar os valores, as formatações das planilhas. E aqui embaixo, ó, essa aqui é da Bru, que ela forneceu. Tem aqui, no caso, os meses, tá? De orçamento. Aí eu digo, quer saber? Vou criar uma planilha pra mim, porque lá na minha cidade eu sempre criava uma planilha. E aí, o que que eu fiz? Eu tô fazendo essa daqui, que é aquele valor lá investido pro meu filho, de 10 mil, tá? E aí eu tô preenchendo com os valores que eu tinha anotado no bloco de nota, eu já fiz aqui a primeira, coloquei aqui o rendimento, e aquelas anotações que eu fazia, eu coloquei aqui como ver nota, né? Tipo aqui, eu investi 161,62 a mais, né? E o valor investido foi 10.317, tá aqui em cima, ó, tá? E aqui embaixo os rendimentos, eu posso fazer as anotações e deixar como nota, aí depois eu vou completar essa, e aí por diante eu vou estar alimentando essa planilha, não vou mais estar usando o bloco de notas, que deixa eu mostrar aqui pra vocês como era que tava, ó. Eu sempre trazia pra cá, e daí eu tinha que estar fazendo, notando os valores, a data, e ia ter que estar somando com a calculadora os valores que tinham rendido. E lá eu jogo a fórmula, aqui, se eu colocar qualquer valor aqui, a fórmula já vai calcular para mim o rendimento. Então, Bru, muito obrigada, tá, por ter fornecido a sua planilha. E através disso eu descobri o aplicativo, né, para estar baixando e estar fazendo aqui minhas organizações. Eu tenho outras planilhas aqui, mas depois eu vou dar uma olhada. Aí também ela usa aqui o GoodNotes, né? Que aí ela usa para fazer os desafios dela, pintar lá alguns dos desafios. Eu só não aprendi ainda como é que eu uso, eu acho que eu tenho que trazer algumas imagens para cá, eu tava até testando, e daí fazer, pintar, né? Os desafios aqui. Aí eu vou ver se eu vou utilizar assim ou se eu vou conseguir imprimir os desafios para estar fazendo lá nos envelopes, né? Para estar colocando os desafios lá nos envelopes mesmo.
Que é bem legal, né? Você tá pintando os desafios e tá guardando ali dentro dos envelopes. Fica bonitinho. Mas também eu gosto de pintar no tablet. Eu até tenho um aplicativo de pintura lá no meu tablet. Aí tá, eu esqueci, eu vou mostrar aqui pra vocês no tablet mesmo. Deixa eu só abrir aqui por fora. Eu tenho que trazer as minhas categorias, né? Que tá ali no Binder. Eu vou mostrar pra vocês as minhas caixinhas aqui, tá? Ó. Então, tá, eu tenho aqui, ó. Essa aqui que é a minha carteira, que é o valor que eu falei pra vocês que tá investido na bolsa, né? E aí, por que que eu deixei de investir? Eu fiz um cálculo, teve um mês do ano passado, que eu coloquei o mesmo valor que eu tinha na carteira, eu coloquei numa caixinha da Nubank. E você sabe que na caixinha da Nubank, ele rende todo dia útil. E aí, no final do mês, eu somei o que eu ganhei de rendimento nessa caixinha e comparei com o que eu ganhei de rendimento com as minhas cotas aqui, com meus investimentos aqui, né? Meus FIs. Que eu tenho fundos e tenho investidos aqui. E, gente, foi praticamente o mesmo valor, tá? Se duvidar, na caixinha ainda rendeu um pouquinho mais. Sem contar que tem meses que aqui eu tô negativa, tá? Que o valor investido que eu tenho aqui, se eu não me engano, é 1.100 e pouquinho. E aqui, ó, tá dando que tem 1.056. Então, isso é porque já caiu um pouco o valor, né? Fica oscilando lá o mercado. E aí eu digo, cara, o que que eu vou fazer? Eu vou ficar investindo na renda fixa, vou largar um pouquinho a renda variável, vou estudar um pouquinho depois, vou investir na renda fixa. E para mim não ter os juros compostos, que seria o quê? Eu pegar ali os juros, né, dos FIs ali que rendeu, que eu recebia todo mês, e juntar, tipo, eu tenho uma cota que é R$ 12. Aí eu tenho que esperar até render todos os investimentos ali, para somar R$ 12, eu pego esse valor e compro uma nova cota. E aí, mês que vem, ia render mais porque eu teria uma cota a mais. E aí seria um juros composto. Eu tô fazendo aquele processo que eu falei pra vocês. Rendeu ali um valorzinho, eu pego, resgato tudo com os juros e eu reinvisto com os juros. Eu não utilizo os juros pra nada. E ali eu tô tendo um juros composto também. Sendo que aqui eu tenho uma renda fixa, não fica oscilando, eu sei o tanto que vai render todo mês e não tenho o risco desse valor cair pra mim, né? No caso de desvalorizar. Meu dinheiro ninguém vai mexer. E aí eu vou trazer aqui pra vocês, ó, o investimento do meu filho, tá? Eu já tô com R$ 28,72 de rendimento, só nesses, acho que tá o quê? Tem nem uma semana que eu investi. Aí essa outra primeira reserva e a segunda reserva que eu falei pra vocês, tá? Que esse aqui é do meu FGTS, esse aqui é do meu acerto, eu não mexi. Na verdade, aqui nessa reserva aqui eu mexi, tá? Quando eu tava aqui eu precisei tirar acho que R$ 400, então eu vou devolver, até coloquei uma anotação que eu preciso devolver esses R$ 400. E aqui eu não mexi, tá tudo aqui só o rendimento, eu só reinvesti, era menos que isso, tá? Mas eu já reinvesti, aqui eu já tenho o meu rendimento. E se eu precisar trazer a moto, eu vou mexer nessa segunda reserva aqui. Ó, do óculos do meu filho eu tenho 650, mas o óculos dele foi 1.490, então eu vou pagar uma fatura e depois eu vou utilizar a pensão dele para pagar o restante. Aqui, ó, o desafio dos 5.000 do meu filho, que é para esse ano, eu tenho somente 617. Eu tinha aí 1.200, mas precisei utilizar também. Porque como eu falei para vocês, eu tô devendo aqui as compras que a gente fez e meu seguro-desemprego é bem menor do que o valor que eu recebia lá na minha cidade. E agora é o caminhão do lixo que tá passando. E a gente precisa fazer alguns gastos de emergência aqui quando do nada acontece alguma coisa. Tipo, eu precisei fazer gasto pro meu serviço, precisei comprar uma calça pra mim, porque eu não tinha calça tática, né? E a calça que o pessoal me deram da empresa era 42 e eu visto 38 ou 36, tá? Então ia ficar enorme. E eu não tinha como pagar uma costureira agora porque, como é que fala? Eu tenho que ir atrás e também sairia caro e eu ia ficar sem a calça por uns tempos. Então eu comprei uma calça, comprei uma blusa e teve outras coisas que eu precisei gastar, então acabou que eu tive que usar, somou, né, no cartão, e eu tive que usar algum dinheiro da caixinha para estar completando a fatura do meu cartão. Esse valor aqui de dentista, logo que cai a pensão do meu filho, eu já separo, tá? É o valor da manutenção do aparelho dele, porque ele faz a manutenção sempre lá pelo dia 21, 22, e a pensão dele cai no último dia do mês. Então, vai cair esse mês, eu vou ter que guardar para o final de julho, tá? Aqui, compras pessoais, como eu falei para vocês, tem uns R$ 50. Natal tem 41, o gás tem uns 30, e os proventos aqui tem esses 8,87, mas eu preciso colocar mais valor, tá? Que já caiu lá daquele investimento na bolsa lá, em renda variável. Aqui são caixinhas que eu tenho, mas não tem valor nenhum. Eu tinha esse valor do tablet, tá? Que era pra pagar esse bendito tablet aqui que eu tô usando. Só que na viagem a gente precisou também utilizar algum valor. Eu nem tinha o valor total dele, mas eu tinha uma boa parte. Acho que quase 70% do valor eu tinha. Precisei utilizar e agora ele tá zerado. Então, o tablet ele vai entrar aqui nessa tabela de parcelamento, tá? Ai, hoje os caminhões resolveram passar. E aí eu vou colocar ele aqui, que eu parcelei ele muitas vezes e depois eu vou ver se eu consigo estar antecipando parcelas dele. Bom, pessoal, eu tinha que atualizar isso pra vocês. Não montei ainda minha tabelinha aqui, porque ia demorar eu ficar escrevendo, tá? Eu acho que talvez eu faça um shorts, não sei, ou eu trago no outro vídeo pra vocês, porque senão eu vou me prolongar muito. Mas era só mais uma atualização da minha situação
Não tô podendo fazer cash stuff, não tô podendo fazer desafio, né? Que é aquela parte mais gostosa do vídeo, de fazer e de assistir. Mas eu precisava trazer para vocês minha atualização financeira, de como é que tá. Mas a gente segue aí, fazendo o nosso máximo, né? Tentando aí fazer as nossas manobras. E tomara que não precise fazer mais nenhum gasto por enquanto, para não subir aí essa minha fatura do cartão, porque o que eu preciso muito é eliminar esses parcelamentos que me deixam muito aflitas, né? Mas era isso. E aí eu queria deixar aqui na descrição que antes eu sempre fazia, que era marcar alguns canais que eu sigo e que eu assisto, tá? Tem das meninas aí, tem o da Bru, que me forneceu a planilha, tem outras meninas aí que eu assisto, eu vou estar deixando o arroba delas aqui para vocês estarem dando uma assistida no canal delas, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, e tá dando aquela força também para elas, tá? E eu peço também uma força para vocês se inscreverem no canal se você não é inscrito, deixa um like, que isso ajuda muito, tá? O YouTube como é que fala? Indicar meus vídeos para outras pessoas, tá entregando. E também, pessoal, deixa um comentário, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma sugestão de melhoria pro canal. E se você não souber o que falar também, deixa qualquer emoji que eu vou ser muito, muito grata a vocês, tá? E muito obrigada e até o próximo vídeo.